Vivo? Forte? Hoje ficou divididinho, o Clube das Mulheres aqui na frente. Só a Larissa ali no fundo. Não, aqui na frente para o meu lado direito, né? Aí o Clube dos Machos ali, mais pro lado de cá, né? Meu amigo Egídio aqui, isoladamente, sozinho, né? Mas o Thales está chegando, conversado do Thales, está ali no celular. Como é que é? Esqueceu o seu óculos? Depois a gente dá uma escamada no Thales aí, vamos bolar uma escama boa dele, não pode esquecer o óculos da irmã não. Vamos orar, gente? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento, que nós estamos aqui diante da Tua santa presença. Queremos convidar o Espírito Santo, que faça morada em nós, presença em nossas vidas, que o Senhor possa iluminar o nosso entendimento, que o Senhor nos conceda graça, que o Senhor nos conceda alegria, que o Senhor nos conceda entendimento, que a palavra de Deus ela possa, ó Deus, os princípios, as doutrinas, ó Deus, elas possam ser vida em nós. Nós te apresentamos esse momento e te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Gente, nós estamos entrando na fase final. Estamos a 2 aulas do término desse ano de curso apologético, defesa da fé. E hoje nós vamos falar um pouco, vamos voltar um pouco naquilo que nós falamos na primeira aula, sobre a ordem de salvação. Nós vamos bater um pouco na tecla, mas antes disso, o material, como material que a gente vai, eu estou produzindo ainda o material para as 2 aulas, 2 últimas aulas. Na próxima aula, o material escrito dessa aula vai estar junto com a outra, para nós finalizarmos tudo. A gente vai fazer uma... Obrigado, viu? Mas já tinha aguinha aqui. Mas tá bom, eu tomo dessa daqui só para você ficar feliz. A gente vai fazer uma breve retrospectiva sobre aquilo que nós já falamos, rapidamente. O Pedro Álvares Cabral até me perguntou se eu ia usar o slide, mas a gente não vai usar hoje. Eu vou contar um pouco com a memória de vocês e ver o que vocês conseguiram assimilar, para que a gente possa entrar nessa questão da salvação, que é uma coisa que nós vamos pegar pesado hoje e na próxima aula, ok? Quando nós falamos na aula de número 1, até para mim fica difícil lembrar, que dirá para vocês. Por que para mim? Para mim que dei a aula, trabalhei em cima dela, fica difícil lembrar. Vocês que não tiveram um trabalho de desenvolver a aula, de estar aqui também, eu imagino que ninguém lembra. Alguém lembra qual foi o assunto da primeira aula? Fala mais alto. Não entendi. Quem é Deus? Perfeito. Quem é Deus? E aí, vocês estão lembrados quem é Deus? Eu vou contar com a participação de vocês e a ajuda hoje. Gente, eu já fui ameaçado antes da aula começar. A pessoa chegou para mim e falou assim: você não me pergunta nada hoje, você acredita? Não, eu nem comecei, e chegaram e falaram para mim aqui: não me pergunta nada. Aí eu fico até com vergonha, gente, na boa, porque eu já sou tímido, aí eu fico até com mais vergonha, né, Luiz? Mas não foi o Luiz que me falou isso não, gente, viu? É porque está viajando ali, pensando. Gente, quem que é Deus? Vocês não lembram? Perfeito. O que mais? Ótimo. O que mais? Quando a gente pega o conceito de Deus, finaliza. Fica mais fácil para aprender tudo. Quem é Deus? Um espírito pessoal, perfeitamente bom, que, em santo amor, o que ele faz?
cria, governa e sustenta tudo. E como ele se relaciona conosco? Também foi um tema da aula de número 1. Alguém lembra? O conceito de Deus, ele responde isso. Tudo que Deus faz é em amor. Um espírito pessoal que relaciona conosco em amor. Em amor. Ele cria, governa e sustenta tudo. Debaixo da santidade, debaixo da perfeição. Deus, um espírito pessoal que em santo amor cria, governa e sustenta tudo. E quem é o homem, gente? Essa aí é fácil. Quem é o homem? Aí no fundo, quem é o homem? É um animal racional. É isso que eu falei? Foi? Foi não, né? Descendente do macaco. Foi isso? Me lembra aí, gente. Vou dar uma dica. Gênesis, capítulo... Foi 1 ou 2? Capítulo 1. O que fala lá, gente? Vocês estão meio devagar hoje, hein? Já vão pegando, falando. O que fala lá em Gênesis, capítulo 1? No princípio, Deus criou os céus e a terra. O que mais que Deus criou? Que Deus criou o homem. Como que Deus criou o homem? Conforme a sua imagem e semelhança, né? Deus ele pegou o homem do pó da terra, Deus ele formou o homem de uma matéria pré-existente, soprou nele o fôlego de vida, o homem passou a ser uma alma vivente. Deus plantou o homem no jardim do Éden. Um belo dia Deus adormeceu o homem e da costela do homem ele fez a primeira mulher. Deus constituiu a família. O homem, quando viu a esposa, a Eva, ele ficou feliz. Ponto. Aula de número 2. Cosmovisão. Lembra? O que é a cosmovisão? Eu até coloquei um slide ali do visão com o cosmo, não sei se vocês lembram desse slide. Cosmovisão cristã é a maneira como nós enxergamos o mundo, ou seja, é enxergar o mundo com os olhos de Cristo, porque quando vocês estão aí na escola, nos ambientes que vocês estão inseridos lá, todo mundo tem uma visão diferente, já perceberam? E às vezes as pessoas querem implantar em vocês uma visão que não é a visão de Cristo. Por exemplo, todo mundo aqui deve ouvir falar e deve conhecer daquele coleguinha que usa droga. É uma cosmovisão, tem uma visão de mundo. Já viu que vocês estão aqui, os seus pais têm um comportamento, têm uma postura, mas muitas vezes os pais dos seus amigos vivem diferente. Seus pais não bebem, seus pais não fumam. E já perceberam que tem amigos seus que os pais bebem e fumam? É uma cosmovisão de mundo. A cosmovisão que nós temos, que vocês creem, é completamente diferente desse mundo. A 3, a existência de Deus. Lembra lá, transcendência e imanência? Consegue lembrar esse conceito? O que é a transcendência? Eu esqueci. Só o Vinícius não, aí no fundo. Alguém se lembra, Hugo? Não sei se você estava. Você lembra, Esther? Eu vou dar uma dica. Acho que vai ficar mais fácil. A gente gosta, para a gente aprender, o professor tem que trabalhar muito com os alunos no concreto. Isso aqui é uma Bíblia. Olha o tamanho dela. Qual é maior? O controle ou a Bíblia? Vamos imaginar que o controle é o universo e a Bíblia é Deus. Quem é maior? Transcendência. Deus está acima, além. Excede o universo ou tudo que ele criou. Imanência. Quando a gente lembra imanência, transcendência, imanência fica mais fácil. Lembra lá imanência? Mesmo estando acima, mesmo excedendo, mesmo sendo mais poderoso, Deus habita conosco e Deus habita em nós. Aonde Deus habita aqui hoje? Aonde? Isso. Em nós, no coração, na mente. Então quer dizer, pastor, que Deus está dentro de mim? Tá. Se, e somente se, você aceitou a Cristo como Jesus,
a Jesus como teu Senhor e Salvador. Todo mundo aqui aceitou a Cristo como Senhor e Salvador? Amém? Então Ele habita onde? Amém. Qual parte do coração, Yuri? Não, qual parte? Não adianta, você tem que me responder com uma resposta, não com uma pergunta. Gente, aí na aula de número 4 nós falamos sobre a infalibilidade da Bíblia. Lembram? Alguém consegue lembrar o que é? A Bíblia contém erros? A infalibilidade da Bíblia. A Bíblia não contém erros. Foi escrita por homens, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. É como se o Espírito Santo viesse até o Egídio, e o Egídio fosse um escritor bíblico, e ele soprasse no ouvido dele as palavras, os princípios, o entendimento, e o Egídio começasse a compilar, a escrever, a anotar e a divulgar. Então a Bíblia é digna de total e completa confiabilidade. Podemos confiar na Bíblia, ela não tem erros, ela é fidedigna. Aí a gente chega e fala a obra e a pessoa de Cristo, a mais tranquila que teve, né? Quem é Jesus? Quem é Jesus, gente? Quem é Jesus? Thales? O Salvador? Mostra para ele, quem é Jesus? Eu não te compliquei nada. Eu tô aqui, estou nem aí do seu lado. Você está vermelha por quê? Você está vermelha por quê? A máscara está focada. Essa daí foi excelente. Vai lá, quem é Jesus? Não vem falar que é Salvador, não. Vai pensando aí. Quer ver? Luiz, quem é Jesus? Fala, mostra para a Júlia. O Filho de Deus. Já deu uma melhorada, tá vendo? Eu não gravei seu nome. Não gravei seu nome. Igor. Túlio. Quem é Jesus? Não pode repetir o que o seu parceiro falou, não. Aqui, na boa, me pega uma pedra para mim aí, porque o primeiro que repetir as coisas, eu vou dar pedrada. Vai lá. Repete não. Fala novamente, quem é Jesus? Não pode falar o que o colega falou. Vou te dar 1 minuto. Quem é Jesus? Tá difícil hoje, hein? Oi? Ele morreu pelos nossos pecados. Quer ver? Hugo. Você não está nervoso hoje não, né, Hugo? Vai lá, Hugo. Mais alto. Já melhorou. Eu ia chamar ele de Denis, o Pimentinha, que a gente sempre brincava. Vai lá, meu amigo Dave. Vai lá. Falou não, sempre tem alguma coisa a mais para falar. Quem é Jesus? Então repete com as suas palavras. Não sabe falar? Professor, quando o aluno não vai bem, tem uma responsabilidade do professor, irmão mais velho. Então, gente, falamos sobre Jesus, o Filho de Deus, aquele que morreu por nós, como o Hugo falou, como outros falaram. E nós chegamos na questão do mal. Quer ver? Quem criou o mal? Perfeito. Essas perguntas eu gosto. Fechou. Qual deles? Quem criou o mal, gente? Nós falamos aí. Quem estava aí na aula, lembra? Quem criou o mal moral? Oi? Diabo. O homem.
E o outro mal? Quem é responsável por ele? Deus. Fechou. Agora que nós vamos começar. Introdução. Eu quero 3 voluntários aqui. Levanta a mão, 3 voluntários. 1, 2, 3, agora. Thales, deixa a mão levantada. Thales, mais 1, mais 2. Vamos, gente. Yuri, mais 1. Fechou, Vinícius. Thales, Romanos 3, 23. Yuri, Romanos 6, 23. Vinícius, Romanos 5, 8. Qual que é o nosso desafio nessa noite, nessa aula? Entendermos de uma maneira clara e bem simples acerca do processo de salvação que é realizado nas nossas vidas através de Jesus. E para a gente entender esse processo de salvação, como eu disse na primeira aula, ainda que foi de uma maneira bem resumida, como esse processo de salvação ele acontece, nós precisamos entender qual que é a condição do homem com relação a Deus. E para isso, nós precisamos entender a nossa realidade. Quem que vai ler Romanos 3, 23? Lê para nós aí. É só o 23. Só um favor para mim. Os 3 que lerem, eu sei que vocês estão de máscara. Leiam um pouquinho mais alto para os demais escutarem. Vai lá, leia novamente, só o 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Perfeito. Primeiro ponto que nós precisamos entender. Qual que é a nossa realidade diante de Deus? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso significa que quando Deus olha para a humanidade, sem Cristo, sem pessoas que se arrependeram, Deus se depara com homens e mulheres que carregam consigo uma condenação, uma culpa. Qual é a culpa, pastor? Aquela culpa presente lá em Gênesis, quando Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. O pecado, ele traz consequências no nosso relacionamento com Deus. O pecado, ele nos afasta de Deus. Então, Deus, eu disse isso em alguma dessas aulas, que Deus ele não teria a obrigação de nos perdoar, mas Deus, na sua infinita graça, misericórdia e amor, ele nos perdoou. Então, qual que é a condição da humanidade? Todos pecaram e destituídos estão da glória, do favor de Deus. Quem que vai ler Romanos 6, 23? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus mas o dom de Deus é a vida eterna, porque Jesus é o nosso Senhor. Olha que interessante. Olha a condição da humanidade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E, olha a sequência do pensamento. Primeiro, todos pecaram. Depois, o pecado ele traz uma consequência. Qual que é a consequência do pecado? A morte. Que tipo de morte? Perfeito. E depois? A física, né? Todos pecaram, condição da humanidade. Vamos olhar, esquece vocês agora, vamos pensar na humanidade. Vamos fazer uma diferença aqui. Primeiro, a igreja e o mundo. Bacana? Eu estou falando do mundo agora, beleza? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem são esses? O mundo. Beleza, gente?
Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem? O mundo. Então, quando Deus olha para o mundo, Ele vê pecadores que não merecem a presença dEle. Aí, Romanos 6, 23 fala da consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a separação de Deus. Eu subentendo que toda vez que eu peco, eu estou me afastando do Senhor. Eu subentendo que toda vez que eu faço algo que não agrada o coração do Senhor, eu estou me afastando da presença dEle. Mas a salvação, o que está falando o texto aqui? O dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, o mundo sem Cristo. A consequência do pecado é a morte, mas existe uma esperança, e essa esperança se encontra na pessoa de Jesus. Mas a salvação, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quem que ficou, Vinícius? Romanos 5:8. Perfeito. A minha tradução fala, mas Deus prova o seu próprio amor. Para com quem? Para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos lá atrás. 3 etapas. Todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. O salário do pecado é a morte, mas a salvação, quando a Bíblia fala dom, está falando que é um presente. A salvação é um presente, quando fala gratuito, é de graça, 0800. O que você chega na padaria e leva 0800? Nada. Ela tentou achar. Por exemplo, alguém aqui consegue chegar no supermercado e levar alguma coisa de graça? Tudo que nós precisamos hoje, tudo que nós consumimos, nós pagamos um preço. A salvação, ela é de graça. A salvação, ela é um dom gratuito. O que é um dom? Olha para cima, todo mundo olha para cima. Imagine que aqui tivesse nada, só um céu. É um presente que vem do céu. Olha que legal, a salvação é um dom gratuito de Deus, através de Cristo Jesus. Então, a condição do mundo, todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Aí vem Jesus e entra e muda a nossa história. Por que eu falo do mundo? Porque vocês já aceitaram a Jesus. Todo mundo aqui já entregou sua vida para Cristo. Então, a tua condição é diferente da condição do mundo. Por isso que vocês estão sendo preparados para alcançar em Cristo Jesus aqueles que estão lá fora. Porque a tua condição espiritual é diferente. Quando Deus olha para o Thales, Ele não vê mais o Thales pecador. Quando Deus olha para o Thales, Ele vê a cruz de Cristo na vida do Thales. Por quê, pastor? Porque você já entregou a sua vida para o senhorio de Cristo. Ah, pastor, mas eu continuo pecando, eu continuo errando. É verdade, você vai continuar errando ao longo da tua vida. A perfeição você vai encontrar no final da tua vida, quando você receber um corpo glorificado, e vai ser semelhante aos anjos. Nós vamos falar disso no final da aula, mas hoje, o Thales, eu e todos vocês, em algum momento da nossa vida, nós iremos errar. Só que existe uma diferença, por exemplo, daquele que não está na igreja. Quem não está na igreja, ele vive pecando, porque o amor de Cristo não se aperfeiçoa nele. Você vai lutar contra o pecado. A pessoa que está lá fora vai cometer o pecado por prazer. Conseguem perceber a diferença?
Dá para entender quando a gente fala mundo e igreja? Então vamos dar sequência. Romanos 5:8. Então, nessa aula a gente vai começar a falar. Uma coisa que eu falei aqui, a salvação é o quê? É um dom. Dom significa presente. Vem de onde? Dos céus. A tua salvação, ela vem de onde? Quem começou a salvação? Quem começou a salvação? Jesus, Deus. Então, para a gente começar a entender, Romanos 5:8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu acho que eu já falei isso, não sou eu que escolho seguir a Cristo, é o Senhor que se aproxima de mim. Não sou eu que estendo a mão, é o Senhor que estende a mão dele na minha vida. Então nós vamos falar da primeira coisa que Deus faz. E já falei isso aqui, vamos repetir. E agora a gente vai falar mais detalhadamente. Eleição. O que é eleição, gente? Alguém me ajuda? Fala o que você pensa. Eleição. Hoje está todo mundo sério, cara fechado. O que está acontecendo? Vocês estão com sono? Cansado? Cansado, Esther? Com vergonha? Com medo de receber uma pergunta? Se vocês começarem a participar, eu não vou perguntar nada para ninguém, só para a Larissa que está ali no fundo. Vocês já cumprimentaram a Larissa, gente? Dá um oi para ela aí para mim. Larissa, não fique com vergonha, Larissa. Ela está com a mão no rosto. Ô, gente, isso aí é só para quebrar É sério. Não é uma coisa boa? Então cumprimenta a Júlia aqui, ó. Isso, tá vendo? Coisa mais. Me cumprimenta aí, quer ver, gente? Me cumprimenta aí, gente. Tá vendo aí, gente? Boa noite, pessoal. Ô, gente, quando a gente fala de eleição, a gente fala de escolha. Quando nós falamos de eleição, eu falei disso aqui. Ano que vem vai ter eleição, sim ou não? Eleição para presidente, né? O que mais? Prefeito. Quem aqui já vota? Vai votar em quem, Thales? Aqui, tá vendo? Não, porque eu não voto, mas você não levantou a mão e falou que votou. Tá bom, vai votar em quem ano que vem, Thales? Você vai votar em quem, Egídio? Nem sabe. Inteligente, hein? E você, Yuri, já tem algum candidato previsto? Voto secreto? Vocês estão de complô comigo. Tá igual a Ana Luísa de complô com a Esté comigo domingo desse aí. Você acredita? A sorte dela é que as duas não estão aqui. Porque se tivessem outras duas meninas aqui, eu ia chamar as 4 para conversar um assunto nosso aí que pegou. Posso contar? Não, né? Não. Não, eu não vou contar porque a Esté, ela é mais sistemática. Enfim. Gente, eleição é uma escolha. Agora presta atenção. É Túlio, né? Túlio, eleição é uma escolha. Fala alto para mim. Eleição é uma escolha. Ponto. Deus, Yuri, te escolheu antes da fundação do mundo. Egídio, lê para nós aí, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Eleição é uma escolha. O que é aqui? É Júlia também, né? É Júlia o quê? Júlia Guimarães. Júlia Godinho, o que é eleição? Eu acabei de falar. Você não prestou atenção? Você está pensando em quê? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Quando eu pergunto as coisas para os meninos assim, isso é uma estratégia. Se eu percebo o menino vacilando, eu vou e pergunto para ele ficar sem graça e prestar atenção. Eu vou falar de novo. O que é, quer ver? Vai me ajudar. Eu esqueci de novo seu nome. Letícia, o que é eleição?
O Luiz sabe. Luiz, o que é uma eleição? Ó, tá esnobando, hein? Esse Luiz é... Boa, se eu pudesse eu fazia assim, mas não pode. Ou então assim, né? Eleição é uma escolha. O que é uma eleição, Júlia Godinho? Escolha de quê? Letícia, o que é uma eleição? Ele não chora não, pelo amor de Deus. Lê para mim aí. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o clássico de sua vontade. Antes da fundação do mundo. Vamos pensar em Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Sabe aquele momento que Deus estava criando os céus e a terra? Sabe aquele momento que Deus disse, haja luz? Sabe aquele momento que Deus diz, haja terra? Sabe aquele momento que Deus, por intermédio da tua palavra, começou a criar todas as coisas? Antes daquele momento, Deus já havia escolhido você. Oh, que bênção, eu gostei do glória, mas é glória a Deus mesmo. Antes de Deus ter criado a terra, antes de Deus ter criado Adão, antes de Deus ter criado o universo, vou escolher outro, Deus já havia escolhido você. Então a salvação, a gente começa o princípio da eleição. Antes da fundação do mundo, Deus te escolheu. Antes que o mundo fosse formado, você já era uma realidade no projeto de Deus. Deus já tinha um projeto, e nesse projeto já estava o teu nome. É sério. Primeira coisa, eleição, Deus te escolheu quando? Antes da fundação do mundo. Eu vou seguir um caminho mental para vocês não perderem. Todo mundo que já viveu ou está vivo vai viver ainda, pode falar que Deus escolheu essa pessoa? Sim. Independente dela ser cristã ou não, de aceitar Jesus ou não. Bom, vamos lá. Aonde nós estamos hoje? Na Igreja Batista Manancial. Nós estamos, eu sou um crente, falando para outros crentes, que creem na Bíblia como regra de fé e conduta. Quem crê na palavra como regra de fé e conduta, pode falar. O mundo não. O mundo não. Porque o mundo não tem isso como regra de fé. Entendeu? Ou não? Eles são escolhidos ou eles não são escolhidos? Você está pulando etapas. Vamos ficar só nós aqui. Depois eu chego lá. Depois nós chegamos lá. Talvez eu nem responda e você já tire sua conclusão. Beleza? Vamos focar aqui. Exercício mental. Definir eleição. O que é eleição? Quando foi essa escolha? Quem fez essa escolha? Quem é o escolhido? Beleza. Eu sempre vou perguntar as mesmas coisas, às vezes para um, às vezes para outro, para a gente não esquecer. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Olha que legal, gente, olha o desafio da palavra. Olha como a palavra está nos desafia. Para sermos santos. Conceito de santidade. Separados do pecado. Irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele. Para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Então, o que é eleição? Quem escolheu? Quem Deus escolheu? Quando?
Para viver de que maneira? De forma santa, irrepreensível. E Deus nos escolheu através de quem? Jesus Cristo. Abner, Romanos 8, 28 a 30. Eu vou dar mais 10 segundos. Júlia Godinho, por que sua Bíblia está fechada? Acompanha. Eu quero todo mundo ligado. Aqui é estudo, gente. Estudo, todo mundo passa de um lado, passa do outro, e vai folheando, e ao mesmo tempo que vai folheando, vai marcando, e ao mesmo tempo que vai marcando, aí eu fico feliz, porque se o menino ficar pensando lá fora, aí eu vou dar um chilique aqui, vou dar uma de doido. Aliás, vou dar uma de doido não, né? Eu vou ser o que eu sou, né? Romanos 8, 28 a 30, vai lá, Abner. Amém. Vamos lá. Gente, primeiro, eleição. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser criado, nós já éramos uma realidade, se assim eu posso dizer, no coração de Deus. Antes do mundo ser criado, Ele já tinha um projeto na minha vida. O que eu ganho? Qual que é o benefício que conhecer isso traz para mim? Vocês conseguem mensurar, dizer que benefício a gente tem quando a gente sabe disso? Propósito, o que mais? Oh, glória, Deus existe. Thales está sendo redimido nessa noite. Deus existe. Agora eu creio. Fala mais alto para os seus colegas escutarem. Que não precisa ficar ansioso, preocupado com tudo. Nós não precisamos ficar ansiosos e nem preocupados com tudo. Eu não preciso ficar preocupado com amanhã. Eu não preciso ficar preocupado se eu vou ter um emprego ou não. Os meninos aí, eu não preciso ficar preocupado se eu vou conseguir casar ou não. Quem quer casar? Levanta a mão só para me ver. Todo mundo. Você não quer casar, não? Fala, não, aqui só para... Você não quer casar, não? Oi? Por que você não levantou a mão? Mas não é agora, não. Eu perguntei assim, quem quer casar? Agora, não, né? Eu estou brincando, Letícia. A Júlia também não levantou, não. Você quer casar, Júlia? Não, Godinho. Você quer casar, Júlia? Oi? Oi? Sim? Como assim? Ô, gente, Thales falou uma coisa muito séria. Deixa eu falar uma coisa importante para vocês. A importância de nós estudarmos a palavra, trazer segurança. Quando eu falo, eu preciso bater nessa tecla com vocês, que antes da fundação do mundo, Deus te escolheu, eu quero ensinar para vocês que Deus, David, tem um plano na sua vida. Se Deus ele tem um plano na sua vida, isso significa que Deus ele está cuidando de você hoje, Deus cuidou de você ontem, e Deus vai cuidar de você amanhã.
Deus está cuidando do Thales hoje, vai preparar tudo para ele amanhã, vai preparar um casamento, vai preparar o ministério, vai formar na faculdade, vai ter um trabalho, vai ter saúde. Quando eu aprendo que antes da fundação do mundo, Deus já me escolheu, Luiz, eu começo a descansar meu coração. Poxa vida, Deus tem um projeto na minha vida. Deus tem um plano. A minha vida não é regida pelo destino, nem muito menos pelo acaso. A minha história, como Thales canta, ela está escrita no dedo de Deus. Deus é soberano e Ele está no controle da nossa vida. Então é isso mesmo, Thales. Eu não preciso ficar preocupado, porque antes desse mundo ter sido criado, Deus me escolheu. Depois que Deus escolhe, o que Ele faz? O Abner leu aqui. Depois que Deus... gente, pensamento lógico. Depois que Deus escolhe, o que Ele faz? O Abner leu. Tenta achar aí. Depois que Deus escolhe, o que Ele faz? Vamos ver quem vai ser o primeiro que vai achar. Oi? Chama. Antes da fundação do mundo, Deus te escolheu. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Primeiro Deus te escolheu, depois Deus Ele te chamou. Como que Deus, Júlia Guimarães, te chama? Júlia Guimarães, como Deus te chama? Oi? Ela não entendeu a pergunta. Como Deus chama uma pessoa, Luiz? Oi? Hugo, como Deus chama uma pessoa? Vocês não entenderam a pergunta ainda. Abner, vai lá. Pelo nome? Eu não fui claro na pergunta. Depois eu pergunto de novo. Nós somos chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos. Lá no primeiro versículo que nós lemos, falamos sobre a adoção. Vou falar sobre isso ao longo da aula, ou de hoje ou da próxima. A adoção. Quando você entrega a sua vida para Cristo, você é inserido. Já viu quando você vai no shopping? Quando você entra no Minas Shopping? Quando você entra pela loja da C&A, a gente passa por aqui, quem vai aqui como é que chama o nosso bairro, Esther? Fernão Dias. Quem vai do Fernão Dias a pé, passa ali por baixo, você vai entrar no shopping. Tem uma porta, ela é automática, né? A porta automática, ela abre, quando ela tem um detector lá, assim que você chega, a porta abre, automaticamente. Igual o carro automático, você não precisa ficar passando marcha. Assim que você entrega a sua vida para Cristo, automaticamente você é inserido na família de Deus. Olha que legal. Inserido naquele momento. Sabe aquele momento, Thales, que você falou assim, você começou a chorar, você entendeu que você era um pecador e confessou Jesus como teu Senhor e Salvador? Automaticamente você é adotado, é inserido na família do Senhor. E tem aqui a questão do chamado. E do chamado tem a questão da justificação. E aos que chamou, a esses também justificou. O que é isso? O que é ser justificado? Nós somos justificados pela nossa fé em Cristo Jesus. Lembra que eu disse que o Thales, quando Deus olha para o Thales, ele não vê mais o Thales. Deus olha e vê a cruz de Cristo, porque o Thales entregou a sua vida para Cristo. Então você é justificado pela sua fé. Se você é justificado, quando você entregou a sua vida para o senhorio de Cristo, todo o pecado que você carregava, Deus Ele te perdoou. Quando Deus olha para você, Deus não vê mais o pecado. Ainda que você seja falho, Hugo, ainda que nós sejamos falhos, quando Deus olha para nós, sabe o que Deus vê? Cristo. Entende? Deus não vai olhar, Deus não está preocupado com a sua fraqueza, com a sua limitação. Mas Deus, quando Ele olha para nós, Ele olha para
e ver a cruz, ver o amor dele, a nossa fé na pessoa de Jesus. Então nós somos justificados. Aí fala aqui, e aqueles que justificou também glorificou. No final de tudo é a glorificação. Primeiro, aí resumindo, primeiro Deus nos escolheu, depois ele nos chamou. E o chamado é um ato de Deus. Repetindo agora é com a ajuda de vocês. Eu vou falar aqui, vou escolher alguém aleatoriamente. Ana Luísa, o que é eleição? Perfeito. Larissa, quem escolheu? Bacana. David, quem Deus escolheu? Nós. Esther, quando Deus ele nos escolheu? Antes da fundação do mundo. Letícia, depois da escolha, o que vem? Júlia Godinho, depois da escolha, o que vem? Júlia Guimarães, depois da escolha, o que vem? O chamado. Ponto. Aí nós vamos dar a sequência aqui. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Antes de falar. Ainda bem que eu estou sem papel aqui. Eu quero escutá-los. Deixa eu pegar alguém aqui. Fala o número aí de 1 a 5. 4. 1, 2, 3, 4. Yuri. Vai ser assim agora. Yuri, por que Deus nos escolheu? Não, deixa eu reformular a pergunta. Por que ao invés de escolher o cara que está tomando uma cachaça lá no boteco, agora Deus te escolheu? Eu quero botar vocês para pensar. Ana Luísa, por que Deus te escolheu e não escolheu o cachaceiro? Escolhe. O que ele. Escolhe ser escolhido. O que é livre-arbítrio? Esther, e aí? Me ajuda aí que eu estou confuso agora. Por que Deus te escolheu e não escolheu a pessoa que está lá no mundo? Você está cansada hoje, né? Eu vou dar Vinícius, vai lá, vou dar uma folga para Esther. Por que Deus nos escolheu? Não, aqui, gente, a minha ideia é essa mesmo, é gerar dúvida. A gente cresce quando nós adquirimos questionamentos. Uma das questões mais difíceis, Ana Luísa, é essa questão da eleição, essa questão da escolha. Eu vou resumir assim em pouquíssimas palavras. Existem dois grupos, duas linhas de pensamento com relação à salvação, com relação à eleição. Existem pessoas, Luiz, que acreditam, vão voltar lá atrás. Isso aqui é o mundo. Antes de Deus criar o mundo, está só Deus aqui. Sabe aquele período atrás do púlpito, antes da criação do mundo? Lá naquele momento, qual que é um dos atributos do Senhor? Onisciência. Então Deus tem conhecimento de tudo, do presente, do passado e do futuro. E lá no futuro, Deus olhou para a vida da Ana Luísa e viu que a Ana Luísa teve uma resposta de fé. Então Deus escolheu a Ana Luísa
baseado na sua presciência, no seu pré-conhecimento. Tem um grupo de pessoas que acredita nisso, que Deus te escolheu antes da fundação do mundo, baseado na presciência dele. Ele olhou lá na frente e viu que o Vinícius ia dar uma resposta de fé, por isso ele o escolheu. Já te adianto que eu não creio assim, nós não cremos assim. Porque se eu acreditar que Deus me escolheu baseado na minha resposta de fé, eu vou estar atribuindo indiretamente ou diretamente que a salvação não é por Cristo, é por um mérito meu. Mas por que Deus nos escolheu? Lembra que em alguma aula aqui eu falei que existem coisas que não nos foram reveladas? Lembra que eu disse para vocês que é difícil a gente compreender a Deus na sua plenitude? Nós somos seres limitados e finitos, e Deus é ilimitado, a mente dele é muito maior do que a nossa. Gente, Deus nos escolheu baseado em quê? Nós não sabemos, não podemos afirmar. A única coisa que nós podemos falar com certeza, e nós falamos isso baseado nos atributos de Deus, Deus nos escolheu nele em santo amor. Nós não conseguimos explicar o motivo da escolha. Nós só cremos que pela fé Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. E não foi por causa daquilo que ele viu em você, Luiz. Não foi por causa, Hugo, daquilo que ele viu na sua vida, naquele sábado que você estava pregando, nas orações que você faz, quando você está lendo a Bíblia. O Yuri que pregou um dia desse, a Júlia estava me falando da sua experiência, de já ter ficado 2 horas lendo a palavra, né, por dia, e isso é muito importante. Não foi por nada que vocês fizeram ou deixaram de fazer que Deus ele te escolheu. Lembra que nós estamos falando de salvação partindo do ponto de vista de um Deus que é soberano, que está no controle de tudo, que te escolheu, que te chamou e depois você veio. Então, assim, a gente tentar explicar muita coisa, a gente acaba ficando perdido. Mas a ótica é, antes da fundação do mundo, Deus te escolheu. Te separou. Aliás, para não ficar confuso, Deus te escolheu e te chamou. Em qual critério? No amor dele. Ele quis te escolher. Ponto. Vamos dar sequência aqui. A nossa eleição não é por nenhum mérito nosso. Nós não somos merecedores. Está claro isso? Não é por aquilo que você fez ou deixou de fazer. Você foi escolhido baseado no santo amor de Deus. Porque senão eu vou começar a acreditar que eu sou alguma coisa. Não é verdade? É um raciocínio lógico. Se Deus me escolheu baseado na presciência dele, ele viu algo de bom em mim, então quer dizer que eu fui escolhido porque eu sou bom. Não. Deus te escolheu por causa do propósito dele. Então, uma coisa que a gente fala na teologia que é a graça imerecida. Sabe o que é isso? É o favor que nós não merecemos. Nós não merecemos o céu. Quem peca merece o céu? Quem peca merece o céu? Mas Deus resolveu nos dar assim mesmo. Graça imerecida, favor imerecido. Hugo, 2 Timóteo 1:9. Enquanto o Hugo vai se preparando, vocês vão pegando a Bíblia. Vai lá, Esther. Não. Eu quis mostrar para vocês o seguinte, falando só para nós que estamos aqui na igreja. Eu não quero resolver o problema de quem está lá fora.
Eu quero resolver o problema só seus aqui com relação à segurança da fé. Por que que vocês que estão aqui hoje foram escolhidos? Foi por alguma coisa boa que Deus viu em vocês? Não. Ponto. Deus te escolheu pelo propósito dele, pelo amor dele. Agora, resolver o problema deles lá fora, eu não mencionei nada até o momento. Entendeu? Vamos chegar lá. É um desafio. Esther, pensa numa coisa difícil. Porque dá briga até hoje. Predestinação para salvação, predestinação para condenação. Deus quer que todos sejam salvos ou não. Antes da gente chegar nesse tempo, Esther, a gente tem que... O nosso grande desafio é aqui, ó. Primeira coisa é aqui. O que é ser salvo? Porque o propósito disso aqui é entender o propósito, o processo de salvação na minha vida. Vocês precisam entender o que é ser salvo e como a salvação se efetua em você. Depois que vocês entenderem o processo de salvação na sua vida, aí a gente vai começar a pensar lá fora. Entendeu? Deu para entender o raciocínio? Deu ou não? Agora não, senão a gente vai se perder. É muito, é muito... Sabia que ia dar isso. Vamos lá, eu não quero entrar nisso agora não, mas vamos lá, gente. Eu nem preparei esse texto na Bíblia. Tem um texto na Bíblia, porque isso aqui é embate teológico, isso é gigante, de anos. Tem um texto na Bíblia que fala que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. A salvação, ela está disponível a todos. O desejo de Deus é que nenhum daqueles, que toda a humanidade seja salva. Ponto. Eu paro aqui com segurança, só até aqui. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Mas eu não consigo te explicar hoje, com segurança, porque você hoje está aqui e a maioria das pessoas não está. Entendeu? Os planos de Deus podem ser frustrados? Não. Mas tem muita gente lá fora. Aí eu não defendo isso, gente, por isso que eu não vou falar aqui. Tem gente que acredita que do mesmo jeito que Deus ele escolheu pessoas e predestinou pessoas para serem salvas, Deus ele predestinou pessoas para serem condenadas. Só que eu não estou falando isso aqui, nem vou defender. O que é importante para nós entendermos agora, sem nos preocuparmos com as pessoas que estão lá? Porque, independente da gente preocupar ou não o processo deles, nós precisamos entender, primeiro, a gente tem que absorver o princípio da salvação em nós, para que depois a gente possa pregar para eles. Aí, mais lá na frente, quando a gente estiver com mais tempo, aí a gente vai entrar detalhadamente, a gente pode fazer isso detalhadamente, estudando as linhas de pensamento. Salvação ou não. Eu costumo dizer o seguinte, para fechar aqui. Sabe aquela parábola? Lembrando que parábola é uma comparação, é uma figura de linguagem que Jesus ele utilizava para transmissão, para transmitir, Júlia Godinho, princípios. Aí Jesus falou da parábola da semente. Tem a semente que foi lançada na beira do caminho, morreu rapidamente. Tem a semente que foi lançada entre os espinhos.
Aí os espinhos cresceram e sufocaram aquela semente e ela morreu. Tem a semente que foi lançada entre as pedras, não tinha terra suficiente, então ela não conseguiu germinar. E tem a semente que foi lançada em terra fértil. Então, eu creio que cada tipo de solo, cada tipo de terreno representa um tipo de pessoa. Vocês que estão aqui são aquela terra fértil, a semente que foi plantada em uma boa terra fértil, a semente que germinou e que produz acima da expectativa, para responder mais ou menos, porque a mesma palavra que é pregada para vocês é pregada para eles. Agora, é muito difícil para nós determinar por que eles não abrem o coração em você sim. Isso. Ela falou porque o Thales é o seguinte, gente. O Thales ele quer conhecer tudo e mais um pouco, né? É ou não é? A gente conversa com o Thales um pouquinho, ele quer conhecer tudo e mais um pouco. Está certo. Você sabe o que gera o crescimento, Yuri? Você sabe o que gera o crescimento? O questionamento. A dúvida. Porque eu só vou me aprofundar em um assunto específico a partir do momento que aquele assunto despertar a minha atenção. A gente está falando de salvação, aí Esther foi e colocou lá. Aí, à medida que a gente tem uma dúvida, o que a gente faz para sanar a nossa dúvida? Busca resposta. E nesse processo, Thales, de busca de resposta, eu te falo para você de experiência própria. Tem respostas que até hoje eu não consegui achar. Esse versículo ilustra aquilo que eu falei em algum momento aqui. Nós somos limitados. Porque o que a gente está fazendo aqui, Abner? Olha só, para todos. Nós estamos discutindo acerca de um conhecimento que é mais amplo do que nós. É ilimitado. Reflete isso. Nós vamos conseguir chegar ao ápice? Não. Mas nós precisamos viver a vida inteira lutando para isso. A gente vai errar ao longo da caminhada cristã? Sim ou não? Mas nós precisamos morrer tentando não errar. Entendeu? Nós seremos perfeitos? Sim ou não? Não leve isso como uma pressão, mas nós vamos lutar para sermos. Entendeu? Ou melhor, nós iremos lutar a vida inteira para caminhar, para seguir um caminho de perfeição, mesmo sabendo que não somos perfeitos. E essa questão do conhecimento é assim, tem coisa que a gente não vai ter resposta. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente entra em umas linhas doidas aí, que Deus faz, que Deus não faz, que Deus é assim. Mas vamos voltar aqui. Salvação. Quem que eu pedi para ler? Vai lá, Hugo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Aleluia. Olha a minha tradução. Pois ele
nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras. Está vendo, gente? Não foi por nada que você fez que você está aqui hoje sentado, mas em função da sua própria determinação e graça. E essa graça nos foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Agora eu vou pedir o Thales, porque ele foi revelado naquela hora, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Sim. Gente, o que é eleição? Quem escolheu? Quem Deus escolheu? Quando? Depois da eleição vem o quê? O que é o chamado? Eu não respondi ainda, desculpa. Aí, o Thales falou, aí eu perguntei aqui para vocês, o que eu ganho sabendo de tudo isso? Aí o Thales falou, não preciso preocupar, porque antes da fundação do mundo, Deus me escolheu. Antes da fundação do mundo, Deus reservou para mim um plano. Aí, o apóstolo Paulo fala aqui, só para trazer consolo para vocês. Eu estou plenamente convicto, seguro, confiante, de que aquele que iniciou a boa obra em vós, em vocês, há de concluí-la até o dia de Cristo. Olha a segurança. Luiz, quem começou a obra foi Deus. Quem vai terminar a obra é Ele. Se Deus começou a obra na minha vida, David, Ele vai garantir o bom término dela. Se Deus, antes da fundação do mundo, Júlia Guimarães, Ele te escolheu, se antes da fundação do mundo, Ele planejou o teu caminho, a tua caminhada, Ele vai manter, Ele vai assegurar de que lá no final da tua caminhada você seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. Está vendo que a ideia aqui está na soberania de Deus e não no mérito humano? Está vendo que a confiança aqui está não naquilo que eu vou fazer ou deixar de fazer, mas na intervenção de Deus na minha vida, Hugo. Ele começou a boa obra na tua vida. E Ele vai terminar. Isso é consolo. Isso me ensina muita coisa, Vinícius. Eu não estou sozinho. Isso me ensina que Deus ele tem um projeto na minha vida. Isso me ensina que, ainda que nós estejamos vivendo o tempo do Covid, da recessão, do desemprego, das mortes, eu tenho a esperança de que Deus ele tem uma obra na minha vida. E lembra, Esté, eu estou falando só para a igreja. Eu não quero responder o problema do mundo, eu quero falar para vocês. Depois a gente chega neles, mas vamos preocupar com vocês. Eu preciso entender hoje, eu preciso sair daqui hoje, convicto, entendendo assim claramente o que é a salvação. Porque quando a gente entende, Abner, acabou, eu fico mais tranquilo. Quer ver? Por que você está tranquilo hoje? Você é salvo. E quais são... E por que você é salvo? Porque você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, não foi? Você confessou a Cristo. Em nome de Jesus, sai, Satanás, da irritação na garganta. Misericórdia. E isso traz o quê? Segurança. Gente, eu quero passar essa segurança para vocês ficarem seguros. Na hora que vier a tentação, na hora que vier a culpa,
a hora que o diabo tentar lançar a seta da culpa, da condenação, aí você, opa, peraí, eu sou salvo. Deus me amou primeiro, Túlio. Não foi você que amou a Cristo primeiro, foi Ele que te amou. Pô, que segurança é essa, gente? Olha que tranquilidade. Espera aí, Deus não me escolheu porque eu sou bonzinho, porque eu faço as coisas certas. Deus me escolheu quando eu ainda era um pecador. O que eu aprendo com isso, Vinícius? Então, se eu errar hoje, eu não preciso ficar me condenando. Eu sei que eu tenho que me arrepender o tempo inteiro, mas se eu errar hoje, eu não vou ficar prostrado a vida inteira por causa do meu erro. Eu vou me ajoelhar, pedir perdão a Deus, e o meu relacionamento com Ele vai ser restaurado, porque Ele me amou primeiro. Aí, beleza. Para fechar essa parte aqui da escolha, agora é só comigo, eu não vou nem perguntar para vocês não, ó. Primeiro vem a eleição, que acontece antes da fundação do mundo. Depois da eleição vem o chamado. O que é o chamado? Como que o chamado evidencia? O chamado é quando Deus proclama a verdade e a palavra dele para nós. Como que vocês foram chamados? Quando vocês leem a Bíblia, quando vocês ligam a televisão e escutam uma mensagem, quando vocês escutam um louvor, quando vocês vêm na igreja, quando seus pais falam do amor de Cristo para vocês, nesse momento vocês são chamados. Então, primeiro Deus te escolheu, depois Ele te chamou. Então, Ele te chamou através da palavra, através dos cultos, através dos seus pais, através das pessoas. Então, isso, quando eu perguntei como que Deus chama, eu estava querendo que vocês me respondessem isso. Olha, Deus chama através da palavra que é pregada, que é ensinada, que é ministrada, independente de onde e de como. Aí eu pergunto para vocês, depois da eleição e do chamado, o que vem? Alguém tem noção? Depois da eleição e do chamado, o que vem? Justificação? Nós lemos aqui. E a adoção, onde que entra? Mas aqui, tem justificação também. Perfeito, viu? Você está vencendo a barreira do cansaço. Alguém falou alguma coisa? Oi? Predestinação já aconteceu, que é a mesma coisa que eleição. Aqui, perfeito, gostei. Mas não é isso não. E aí, o que vem? Deixa eu lembrar na Bíblia aqui um texto. Quer ver? Oi? Propósito? Não. É bom que vocês estão tentando descobrir, né? O que vem depois do chamado? O que Deus faz? Justificação, sim. Segundo o texto, sim, mas tem mais. Tem Zaqueu. Alguém conhece a história de Zaqueu? Sim, está próximo, está começando a esquentar. Oi? Entendimento? Santificação? Mais à frente. Gente. Oi? Vocação? Não. Não seria isso. Gente, tem uma transformação que ela é, aqui, para mim, a maior bênção que nós temos é a salvação. A maior bênção que nós recebemos do Senhor é a salvação. Mas essa bênção aqui, ela é eu estou fazendo propaganda, viu, gente? Ela é fantástica. Igual eu tirei, fantástica, ela é boa demais. Quem recebe, se você receber isso que eu vou falar aqui, acabou. Sério? Aqui, a diferença na vida do homem está naquilo que eu vou falar aqui agora. Certa vez, um fariseu, conhecedor da lei, eu acho que era fariseu ele mesmo, procurou Jesus à noite. Provavelmente, por não querer se expor, ele chegou para Jesus e disse assim: Egídio, Jesus,
que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? Aí Jesus, fantástico também, você é homem da lei e não sabe dessas coisas. Aí Jesus respondeu para ele: meu filho, você tem que nascer de novo. Aí Nicodemos, lá no livro de João, capítulo 3, João capítulo 3, versículo 3, Nicodemos falou assim com Jesus: mas eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe? Aí que Jesus deu uma sapecada nele, né, que eu antecipei. Mas você é conhecedor da lei, você que ensina não sabe isso. Então nós vamos falar da maior bênção que uma pessoa pode receber: o novo nascimento. Aqui na soteriologia, na doutrina da salvação, se chama a regeneração. É quando você recebe a natureza de Cristo sobre a tua vida. Irmãos, depois da salvação, eu quero dizer aqui que a maior bênção que a gente pode receber é quando nós recebemos a natureza de Cristo em nós. Regeneração, novo nascimento. Primeiro Deus me escolheu, depois Deus me chamou. João 3:3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Regeneração é uma ação de Deus na nossa vida, aonde Ele nos concede uma nova vida espiritual em nós. É o Espírito Santo que passa a habitar em nós. Vocês já têm o Espírito Santo de Deus, então vocês já são regenerados. Se vocês já são regenerados, a mente de vocês... Aqui, eu vou te provar que vocês são regenerados. Quando a pessoa recebe a regeneração, a mente dela muda. Já percebeu que vocês têm muitos colegas, não vou nem dizer amigos, que uma hora dessa estão pensando em quê? Resenha, sair, curtir, beijar, sim ou não? Sim ou não? Tomar, fumar, falam mentira o tempo inteiro, desobedecem, brigam com os pais, não respeitam os pais, estão inseridos no mundo, e vocês perceberam que vocês se esforçam para caminhar com Deus, mesmo tendo limitações e pecados. Já perceberam que vocês, o Yuri falou, fica 2 horas lendo a Bíblia, se esforçam em conhecer a Deus. O que é isso, gente? É a mente do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo na tua vida. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Ele te chamou e Ele te concedeu a natureza do Espírito Santo. É por causa dessa natureza que você está aqui hoje. Está vendo que o apóstolo Paulo fala, Yuri, que não é pelo seu mérito, não é por aquilo que você deixou não de fazer, é pela mente do Espírito Santo. Por que eu estou falando que a maioria de vocês é regenerado? Para não dizer todos, porque primeiro eu não conheço a vida de vocês, mas eu tenho certeza que a grande maioria aqui é regenerado. Então, quando eu recebo a Cristo, e como que isso acontece? Só para deixar claro lá, deixa eu achar aqui que eu não separei, para a gente sempre voltar nessa parte do texto, se eu não me engano, Romanos 9, 10, é isso mesmo. Espera aí que eu vou achar primeiro, gente, não abre não, espera aí. Isso mesmo, Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares a Jesus como teu Senhor, se com a tua boca confessares a Jesus como teu Senhor, e em teu coração crer
que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A partir do momento que o evangelho é pregado a você, a mim, eu tenho o entendimento da verdade do evangelho, reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador, reconheço a minha condição de pecador, confesso Jesus com os meus lábios e creio nele com o meu coração, eu sou salvo. Essa atitude de confessar Jesus, essa atitude de reconhecer Jesus, é uma ação do Espírito Santo na minha vida. É o momento em que Deus ele começa a transformar a minha mente. E quando o crente regenerado, ele vive diferente. Você não vive diferente porque tem medo de Deus. Você vive diferente porque Deus te deu uma natureza regenerada. Entendeu como faz sentido, Esther? Eleição, chamado, regeneração. Só que o negócio é bom demais, Thales. É sério. Deus te escolheu antes da fundação do mundo, Deus te chamou através da pregação do Evangelho, aí você entrega a sua vida para Cristo na mesma hora, Luiz. É a natureza regenerada. Na mesma hora, Esther, eu sou justificado pela minha fé em Cristo Jesus. Na mesma hora, Júlia Guimarães, eu sou adotado, passo a fazer parte da família de Deus. Sabe o que eu estou querendo dizer para vocês hoje? Vocês são filhos do Senhor. Vocês são sacerdotes do Deus vivo. Aqui é a parte boa. Agora eu vou bater. Deus espera que vocês sejam santos. Por quê, Luiz? Porque vocês receberam uma nova natureza em Cristo Jesus. O Espírito Santo habita em vocês. Cala a tua boca. O negócio está tão bom que a Sara descobriu esse negócio, está conversando com o Google. Ô Google, quantos anos você tem? Você gosta de mim, Google? E o Google responde, lógico, faça uma pergunta mais difícil. Eu fico olhando, aí eu estou... Não, e assim vai, e é bom, deixa lá, porque aí dá sossego para nós, né, um pouco. Gente, regeneração, vocês são santos. Yuri, vocês têm a mente do Espírito Santo sobre vocês, sabia disso? E agora é a parte ruim, gente, é a parte da pressão, da responsabilidade. Vocês... O Espírito Santo habita em vocês. Então, se Ele habita em mim, eu preciso entender que Ele espera que eu seja santo e que eu venha frutificar. Qual é o segredo da árvore? Para ela frutificar, ela precisa ter raízes profundas. Gosto muito de falar isso. Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. A profundidade da nossa vida, ela está no Senhor. Precisamos ter intimidade e comunhão com o Pai. Vocês já têm a mente de Cristo. E como que a mente... ela é gerada em vocês. Lembra que eu falei da parábola da semente? Imagina o Espírito Santo como uma semente. Sabe o dia que você entregou sua vida para Cristo? Todo mundo lembra desse dia? Todo mundo lembra? Foi um dia bom? Você chorou? Quem chorou, levanta a mão. Quem sentiu a presença de Deus, aquela paz, levanta a mão. Quem sentiu uma leveza? Sabe, naquele dia, imagina a semente. É como se uma semente caísse do céu e fosse terra, e entrasse dentro de você, a mente do Espírito Santo. E uma semente, ela demora um tempo para se transformar numa árvore. Mas o que é esperado de uma semente? Que ela venha germinar e se transforme numa árvore. E o que é esperado de uma árvore? Que ela dê... Aqui eu estou batendo em vocês.
De uma árvore é esperado que ela dê frutos. A igreja agora está com os domingos aqui, os frutos do Espírito, o fruto do Espírito Santo. Paz, mansidão. Eu vou pregar sobre mansidão. Amor. Eu sou manso, Júlia? Longanimidade. Eu já fui manso, gente, mas a gente vai ficando mais velho, é tanta luta, é tanta guerra, que você às vezes vai... Paz, mansidão, longanimidade, temperança, amor, domínio próprio. É o fruto que Deus ele quer ver em vocês. Regeneração. Nicodemos perguntou para Jesus, eu acho fantástico, deixa eu escolher alguém, Egídio, abre lá Ezequiel 36, 26 a 27, eu acho isso muito forte. Você não está fazendo isso não, você está... Egídio, aqui gente, presta atenção, Ezequiel 36, Egídio, eu vou fazer isso agora, nós não vamos perder, que eu sei, mas hoje eu estou meio assim, até pouco tempo. Ezequiel 36, 26 a 27, Egídio, pode ler. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos porei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos, e os observeis. Gente, hoje, nós estamos a 2021 anos depois de Cristo. Quando essa palavra foi profetizada pelo profeta Ezequiel, talvez nós estejamos falando aí, eu não estudei isso esses dias não, posso errar na data, talvez entre 500 a 700 anos antes. Deus chega, porque quando você pega o livro de Ezequiel, lá no capítulo 1, lá nos primeiros capítulos, Deus chega e fala para Ezequiel assim, filho do homem, põe-te em pé, porque eu falarei contigo. Ezequiel, ele foi contemporâneo. O que é isso, pastor? Ele viveu nos mesmos dias de Daniel e dos amigos de Daniel. Ele foi levado, exilado, o que é isso? Preso para a Babilônia. Lá na Babilônia, Deus ele levantou ele para falar com o povo de Israel que estava lá. E no capítulo 36, Deus está falando com o povo de Israel acerca daquilo que acontece com a gente. E o que Deus está falando? Liberando uma promessa. E que promessa é essa? De uma nova aliança. Aí Deus chega e fala, dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. O que é isso? Regeneração. O que é isso? Novo nascimento. Jesus respondendo para Nicodemos, para você alcançar o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Ou seja, você precisa ser gerado pelo Espírito Santo de Deus. Está vendo que o mais importante, Thales, não é você chegar e falar para a pessoa assim, você não pode fazer isso, aquilo ou aquilo outro. O mais importante é você pregar o amor de Cristo para ela. O mais importante é você saber como a salvação ela opera na vida da pessoa, porque se você sabe como a salvação opera, qual é a realidade do homem diante de Deus, aí você começa a pregar Jesus. Aí a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando você vai falando, aí o Espírito Santo vai trabalhando no coração da pessoa. Aí quando ele trabalha, ela confessa, ela recebe, aí ela é regenerada, ela é transformada. Que o grande desafio é esse, o Espírito Santo desceu, acabou. Gente, se o Espírito Santo desceu, acabou. É Ele que vai dar sequência, é Ele que vai fazer. Então eu bato nessa tecla, somos regenerados em Cristo Jesus, todos que estamos aqui. Nós nascemos de novo. Se nascemos de novo, nós precisamos
como uma árvore crescer. E no devido tempo, frutificar. E como eu disse lá no Salmo de número 1, aí falou, faz uma comparação, os ímpios não são assim. São como o que eles vão fazer não vai dar nada, mas nós não. Tudo, lá no Salmo 1 fala, tudo que nós fizermos vai prosperar. Porque somos enxertados, fazemos parte da família do Senhor, nós temos o Espírito Santo, então a gente vai produzir além da expectativa, porque nós temos a mente de Cristo em nós. Aí, para a gente fechar, lembrando, antes da fundação do mundo, Deus nos, para que nós sejamos santos e irrepreensíveis. Depois da escolha, Deus, Ele nos chamou. De que maneira? Através da pregação da palavra. Quando nós temos acesso à palavra, nós somos transformados com ela. Qual que é o próximo passo, então? A regeneração. Somos transformados. Só que o negócio é tão poderoso que, ao mesmo tempo, nós recebemos a nova natureza, ao mesmo tempo, nós confessamos a Jesus como Senhor, ao mesmo tempo, nós somos inseridos na família de Cristo, vamos falar disso depois, somos adotados, ao mesmo tempo, nós somos justificados. Ponto. Aí, gente, eu quero fechar aqui. Eleição, chamado, regeneração, novo nascimento. Aí eu falei assim, pouco, mas falei, justificação e adoção. Todo mundo está nessa linha, até aqui está tranquilo, né? Aí na semana que vem, não, no próximo mês, a gente vai dar sequência. Aí eu falo um pouco mais sobre adoção e justificação, mas a sequência. Santificação e perseverança. E a gente vai terminando a glorificação. Você sabe o que é a glorificação? Quando você morre, olha que legal. Você morre, não tem mais esse corpo mortal e recebe um corpo glorificado, aonde o pecado não vai fazer mais parte da sua realidade. Antes de fechar, alguma dúvida ou algum comentário? Não? Quem que fala esse negócio? Mas quer fale agora ou cale para sempre? Negócio de casamento, né? Isso é antigo. Aí eu fui no casamento, o pastor falou isso. Alguém tem alguma coisa contra esse casamento? Aí eu pensei assim, não é possível. Fale agora ou cale para sempre. Aí você está doido. Sério, o pastor falou isso, Thales. Eu fiquei olhando. Mas não faz sentido, não. Hein? Em tudo que a gente vê, mas a hora que a Ana Lúcia estiver casando, a Esther está com um pretendente novo aí. Ó, não posso falar, não. Eu pensei, eu não vigio, Esther. Estou brincando, não tem pretendente novo, não. É um menino que fica fazendo gracinha, eu peguei na gracinha dele, mas não tem nada a ver, não. Vamos orar, abaixa a sua cabeça, nós vamos fazer uma oração. Engraçado que antes da oração, eu esqueci que o Pedro lá atrás, eu não fiz nenhuma pergunta para ele. Ô Pedro, fica de pé, por favor, aí, Pedro. Resume aí a aula de hoje, por favor, tira a máscara com as suas... Os pontos mais importantes para você, eu esqueci de você hoje, vai lá, tira a máscara. Isso, vai lá, fala aí, Pedro. Eu vou te dar 10 segundos. 10, 9. Fala com as suas palavras, o que você... Eu esqueci do Pedro, gente, me perdoe. Vai lá, Pedro, fala alguma coisa aí. Ô, gente, olha para mim, por favor, não olha para o Pedro, não, que ele está com vergonha. Olha, você com vergonha, Pedro?
Quer ver? Eu vou deixar você pensando aí. Vou pegar outra pessoa que eu não falei hoje. Deixa eu ver quem que não falou hoje. Só uma pessoa que não falou hoje. Todo mundo falou, né? Alguém vai te ajudar. Quer ver? Ó? A sua irmã vai te ajudar, Pedro. Qual delas, Pedro? A mais velha ou a do meio? Ajuda o Pedro. Faz um resumo aí que ele vai estar pensando lá. Perfeito. E aí, Pedro? Com as suas palavras, o que você aprendeu, Pedro? Eu vou pegar no seu pé, você vai ver na última aula, você vai ver. Fala aí, Pedro. Ô, gente, por que quando pede para chamar vocês ficam sem graça, assim, com vocês conversam? Me explica só para mim entender, qual que é a grande barreira? Mas assim, eu tenho esse costume, gente, não é nem para constrangir, não. É para deixá-los à vontade. Porque na aula, enquanto professor, o que é o nosso propósito? É procurar desenvolver o aluno em todos os aspectos e sentidos. Vocês são muito bons naquilo que vocês fazem. Vocês são meninos bons, meninos e meninas bons. A gente vê, é uma juventude muito boa. Mas a gente quer desenvolvê-los ainda mais, que vocês falem bem, não que vocês não falem, na hora que alguns já estão pregando, e desenvolver a sua oratória, a sua eloquência. E para a gente desenvolver a timidez, qual que é a melhor coisa? Falando. Mesmo estando tremendo. Por exemplo, às vezes a gente tem que vencer essa barreira mesmo de falar em público. É difícil falar em público, não é fácil. E como que a gente aprende a falar em público? Praticando. Entendeu, gente? Então é por isso. Aí quando eu brinco, por exemplo, agora eu já não brinco mais com vocês, eu pego mais os pequenininhos. Quando eu brinco de negócio de namorado, é só com os pequenininhos para tirar a timidez. Porque quando fica mais velho, já sabe o nosso posicionamento de namoro. Menino, adolescente pode namorar aqui na igreja? Sim ou não? Não. É 18 anos? Também não. É 20 anos? Não. Isso depende, isso é muito relativo. Para namorar, a gente sempre fala, namoro tem que depender da maturidade da pessoa, porque namorar tem que ser pouco tempo, e por aí uma série de coisas. Agora a gente brinca com os pequenininhos, não é porque a gente está estimulando. Então, tudo tem um propósito. Então, gente, quando pedir para vocês falarem, respira fundo, viu, Larissa? Você não é tímida não, né, Larissa? A Larissa, eu sei que ela é tímida, por isso que eu estou brincando com ela. Então, perca a timidez, fale com todo mundo, fique à vontade, abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer por esse momento. Pedimos que o Senhor nos conceda um restante de final de semana abençoado, que a palavra do Senhor possa germinar em nossos corações. Queremos agradecer por esse momento e pedimos que o Espírito Santo nos leve em paz para os nossos lares, em nome de Jesus.